E meus amigos, só algumas considerações sobre o último livro que eu postei aqui, que algumas pessoas estavam perguntando, O Segredo de Spinoza. Esse autor é um autor português e ele fez essa biografia de Spinoza como se fosse um romance. Então, aparece em conversas, né? Como se o Spinoza, o Bento de Spinoza fosse um personagem. E é um livro excelente para você entender várias coisas do século XVII que eu particularmente não sabia. E a vida em si e como acontecia o cotidiano das pessoas normais naquela época, né? Os medos, as esperanças, a rotina de cada um. Então, é um livro que conta e descreve bem como os portugueses judeus tiveram que sair de Portugal, né, por conta de perseguições dos católicos e foram morar no que até então era o país mais liberal do mundo e era uma das potências, talvez o país mais rico do mundo na época, que eram os Países Baixos, né, que a gente conhece aqui como Holanda. E ele morava em Amsterdã até que ele foi expulso pelos judeus também por suas ideias, né? Ele começou a questionar os escritos da Bíblia judaica e aí foi expulso. E aí conta como ele começou a estudar, a trabalhar, conta um pouco da invasão da Inglaterra na Nova Amsterdã, que hoje é Nova York, e como a Holanda trocou Nova York por países que hoje são muito pobres na América Central para poder produzir açúcar, e de como a França, à época sob o comando de Luís XIV, né, o Rei Sol, invadiu a Holanda e acabou matando ou acabou causando uma rebelião que culminou na morte do então primeiro-ministro holandês, como se fosse o presidente ou o rei holandês, e fez com que a Holanda entrasse em declínio, porque a partir de então surgiu Guilherme Orange, e aí ele era um pouco menos liberal do que o seu predecessor. Mas enfim, é um livro fantástico e me abriu muitos caminhos para que agora eu passe a ler Ética, que é o livro principal do Bento de Spinoza, ou Baruch Spinoza, ou Benedictus Spinoza, conforme a melhor tradução do nome dele, porque ele falava português, holandês, latim, hebraico. O cara era um monstro. Então, recomendo demais, muito mesmo, a leitura. E aqui recomendar também a última leitura que eu fiz, foi desse livrinho aqui, não sei se vocês conhecem, chama Bíblia, e particularmente esse foi feito para ser lido. Qual era a minha principal dificuldade com relação à Bíblia? Eu fazia muito tempo que tentava ler a Bíblia, mas eu acho que a Bíblia foi feita para você não conseguir ler, porque eu tenho uma lida aquela tradicional, uma letra miúda e dividida em colunas, né? Fica muito complicado fazer a leitura, até que eu recebi a feliz indicação do meu amigo Jona Elvis sobre essa tradução aqui do Frederico Lourenço, que é também um tradutor português, mas ele já traduziu a Ilíada e a Odisseia. E não sei se vocês sabem, eu também não sabia, a Bíblia, pelo menos os 4 evangelhos bíblicos, foram escritos em grego. Então ele pegou a tradução do grego diretamente para o português. E aí algumas alterações, mas o mais legal aqui é que ela é em formato de livro mesmo. E ele traz várias curiosidades históricas nas notas de rodapé. Então é um livro para quem gosta de história e quer entender mais ou menos os pormenores da época. Foi um livro muito importante para mim, porque eu nunca tinha lido, né? E uma série de curiosidades que eu achei que todo mundo sabia, mas aparentemente ninguém sabe, ou ninguém sabia, né? Esses 4 evangelhos, 3 deles eu achei que eram de discípulos de Jesus, dos 12, mas não. 3 deles, Mateus, Lucas e Marcos, sequer conheceram Jesus, foram escritos, sim,
mais de 50 anos depois da morte de Jesus. Apenas o de João seria, em tese, uma testemunha ocular. E assim, eles meio que se contradizem entre si e trazem uma visão diferente sobre cada ponto, né? São espetaculares em termos de conhecimento, até histórico, quanto das palavras de Jesus ou Nazareno. Então, muito legal, recomendo para quem quer ler essa versão aqui. Tem outros volumes, o Frederico Lourenço ainda está escrevendo, traduzindo, mas ela já tem, salvo engano, 5 edições traduzidas. Esse é o Antigo Testamento, os livros proféticos, e tem também, pelo menos eu tenho, os Atos dos Apóstolos, Epístolas e o Apocalipse. Um livro também muito interessante que pode somar, sobretudo com a vida de Paulo, né? Paulo que escreveu grande parte dos Atos dos Apóstolos, e Lucas também, é O Reino, de um autor francês, cujo nome agora eu não me lembro, mas eu vou deixar aqui também, que narra basicamente como Paulo se converteu e como Lucas o conheceu e como foram esses anos posteriores à morte de Jesus por Paulo. Sensacional, absolutamente sensacional. Narra a destruição de Jerusalém pelo Império Romano, como os romanos lidavam com os judeus, né? Os judeus aí que sempre foram um povo meio tormentoso com relação à hierarquia de outros povos. Eles não acreditavam nos deuses romanos e eram muito fechados, então isso causava aos judeus muitas perseguições. Eu vou colocar aqui também esse livro chamado O Reino, que é meio que uma biografia do autor francês, que eu me esqueci o nome, e também narra uma biografia de Lucas, principalmente. Então, muito legal. Valeu! Pessoal, só um adendo. Falei que eu terminei de ler a Bíblia. Não foi a Bíblia inteira, né? Apesar de já ter lido algumas outras partes. Aquele livro se resume apenas aos 4 evangelhos bíblicos. Há outros evangelhos, mas os canônicos, ditos canônicos, são os 4. Bíblia, para quem não sabe, é uma reunião de vários livros, né? Bíblia é traduzido do hebraico livros, significa sobretudo livros. E esses vários livros foram juntados num concílio do ano 320 e pouquinho, mais ou menos, com Constantino, um imperador romano que se converteu ao catolicismo. Eles sentaram junto com outros religiosos e falaram, tá, quais os livros são os livros sagrados? E pegaram 4 evangelhos. Outros eles falaram, não, esse aqui eu acho que não faz sentido. Juntaram, e aí isso tornou-se a Bíblia que nós conhecemos hoje em dia. Por isso que há outros chamados evangelhos apócrifos, tem de Pedro, tem de Maria Madalena, tem vários outros, mas não fazem parte da Bíblia oficial canônica. São apenas 4 os canônicos. E é isso. Tem várias outras curiosidades, mas senão ninguém escutaria, eu falaria aqui sozinho sobre tudo isso. Algumas das coisas que mais me chocou foi que Marcos, no Evangelho de Marcos, ninguém vê Jesus ressuscitado. Simplesmente Maria Madalena vai lá e fala, não, ele já ressuscitou, ele está indo para o local lá que ele tinha dito que iria encontrar os discípulos. E ninguém o vê. Outra coisa, Jesus tinha irmãos e irmãs, e eu não sabia. Jesus meio que não gostava da família dele em vários dos quatro evangelhos. Ele meio que maldiz mesmo, é grosseiro com a irmã, com as irmãs dos irmãos e a própria mãe. O de Lucas especificamente, quando os pais dele vão lá em Jerusalém, ele fica lá, e aí depois que os pais estão no meio do caminho que percebem, meu Deus, Jesus ficou em Jerusalém, quando voltam, que aí aquela famosa, por que me procuras, né? Não sabes que eu estava na casa de meu pai? E meio que isso demonstra uma certa qual palavra usar? Bom, ele não era tão gentil não com os pais dele, não gostava os próprios irmãos dele, isso é dito,
também em Paulo não gostavam de Jesus, porque meio que entendiam que Jesus causava as perseguições à família deles, então os irmãos não gostavam. Depois da morte de Jesus, talvez o principal irmão, Tiago, tenha se convertido, e Tiago não se dava com Paulo que escreveu as cartas, né? E também não se dava com Pedro, porque existia uma certa divergência quanto a seguir as formalidades dos judeus. Por exemplo, os católicos deviam se circuncisar, Paulo era contra. Ao que parece, segundo dizem, ele sofreu uma circuncisão mal sucedida e ficou estéril, ficou impotente. E, bom, segundo dizem, ele era contra, ele meio que pregava para os gentios e para o Tiago, que era irmão de Jesus, o catolicismo deveria focar nos judeus. Então, esses pormenores é que tem uma enorme riqueza que eu particularmente gosto muito, e que é por isso que eu acho que a leitura de O Reino do nosso amigo francês vale muito a pena, Emmanuel, né? É isso, são essas as considerações. Um abraço.